Glória a Deus. Bendiciones, hermanos. ¿Cuántos están felices de estar en la casa de Dios? Sobre los pies, por favor. ¿Cuántos portan Biblia? Recoja su Biblia. Si usted va a utilizar el teléfono, pido por favor que ponga ahí en modo avión, porque ahora vamos decolar, ¿no? Recoja vuestra Biblia y diga así, esta... ¿Dónde están las Biblias? Hay para vender ahí en la iglesia, ¿vale? Diga, esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Abra su Biblia, por favor, Evangelio de San Juan, capítulo de número 8 e versículo de número 32. Evangelho de San Juan, capítulo de número 8 e versículo de número 32. Vou ler com vosotros em la Nueva Versão Internacional. Quantos encontraram? E conocerão a verdade, e a verdade los hará libres. Vamos ler todos juntos em esta tradução que temos aqui na pantalla. A la de una, a la de dos, a la de tres. Ahora solamente los que desayunaron. 1, 2, 3. Vamos orar? Senhor, estamos uma vez mais delante de Tu palavra. Tu palavra é verdade. Tu palavra é viva. Tu palavra é eficaz. Eu pido ao Senhor que uma vez mais abra as ventanas de los cielos sobre este lugar. Abre nossa mente e coração e que Tu Espírito Santo atue e hable com liberdade para a glória de Tu nome. Amém. Sentados, meus irmãos, por favor. Nós estamos vivendo um tempo onde a verdade está sendo relativizada. Incluso, é muito comum escucharmos de las personas, esta es mi verdade, como se cada um de nós tuviéramos uma verdade. Relativizar a verdade hace que não exista uma verdade. Porque se cada um de nós detenemos uma verdade, luego a verdade absoluta não existe. E não é isto que nos ensina a palavra do Senhor. E que mais me causa espanto é que alguns cristianos chegam ao ponto de cair em esta trampa. Pero dice a Bíblia, as Escrituras Sagradas, que Cristo é a verdade. Mire em sua Bíblia, em Juan 14 e 16. Aún em el Evangelho de San Juan, 14 e 16. El próprio Jesus está falando, eu sou el camino, e la verdade, e la vida, contestou Jesus. E nadie chega ao Padre, sino por mim. Então, o próprio Jesus declara, eu sou el camino, não são los caminos. Seguro que alguns de vosotros já escutaram a frase, todos os caminhos levam a Deus. É que existem várias formas de se acercar a Deus e há muitos caminhos, pero ao final um mensagem muito ecumênico, pero que não tem nada a ver com a Bíblia, porque o próprio Jesus, e não há cristianismo sem Cristo, declara que Ele é o caminho. Em outras palavras, o único caminho. Não existem os caminhos. Incluso declara a Bíblia que há solamente um mediador entre Deus e os homens, e é Jesucristo, el camino. O texto declara que Ele é a verdade, e nós nos quedaremos com a parte da verdade, que é acerca de lo que estamos hablando. Mira, Cristo não habla a verdade. Cristo é a própria verdade. Nós temos a capacidade de hablar mentiras e verdades, pero Cristo não, porque Ele é a própria verdade. Toda verdade que existe emana de Ele. Então, se Cristo não pode mentir, porque em Ele não há mentira, e o Padre de la verdade é Jesus, pero o Padre de la mentira é o diabo.
Además, el opuesto de la verdad es la mentira. Y es la única cosa que Satanás tiene paternidad. Ahora encontré la palabra. La única cosa que el diablo tiene paternidad en la Biblia es la mentira. Porque declara la Biblia que él es el padre de la mentira. Vamos para Juan, a un evangelio de San Juan, capítulo 8, y versículo de número 44. San Juan 8:44. Jesús está hablando. Ustedes son de su padre, el diablo, cuyos deseos querem cumplir. Desde el principio este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando mente, expresa de su propia naturaleza, porque es mentiroso y es el padre de la mentira. Cuando menten, expresan su propia naturaleza. Porque assim como la naturaleza divina es la verdad, la naturaleza del diablo es la mentira. E aqueles que vivem em la mentira se convertem em hijos del diablo. Assim como aqueles que decidem viver em la verdade se convertem hijos de Deus. Então, hermanos, toda la verdade proviene del Senhor e toda la mentira proviene del diablo. Agora, há uma grande mentira. Há uma grande mentira que seguro que vem del diablo. Incluso, há hasta algumas músicas que hablam acerca disto, que diz que todos somos hijos de Deus. Incluso me recordo uma canção de Brasil, uma música que diz: todos somos hijos de Deus, todos somos hijos de Deus, solo não hablamos la misma língua, ou língua. Aunque a letra de la música seja bonita, não é lo que declara a Bíblia. Todos somos hijos de Deus em el sentido que todos fomos criados por Deus. Todos, independente de la creencia, independente de la nacionalidade, todos nós somos criaturas de Deus. Pero para convertir-se em hijos de Deus, declara a Bíblia que devemos reconhecer Jesus como nosso Senhor. Quando reconhecemos a Jesus como nosso Senhor, passamos a ser hijos por adoção de Deus. Então, somos hijos de Deus. Quantos estão comigo? Amém? Mira, dizer que passamos a ser hijos de Deus, se entende que passamos a obedecer a Deus, a seguir suas instruções, a cumprir seus mandamentos. Mira, o texto que nós leemos antes, que Jesus está falando a los fariseus, dizendo que eles são padres del diablo. ¿Por quê? Porque eles cumprem os desejos del diablo, diz, cujos desejos querem cumprir. Porque se la obediência nos converte em hijos de Deus, la desobediência nos converte em hijo del diablo. Porque em el mundo espiritual não há como quedar-se sem paternalidade. Ah, pastor, pero eu não quero elegir, eu não quero que seja assim. Há algumas coisas que nós não elegimos. Exemplo, padre. Você ha elegido seu padre? Não. Quando você nasceu, o padre já estava ali? Não? Ele estava ali. Então, há algumas coisas que nós não podemos elegir, e uma delas é a paternidade. Se nós não estamos com Deus, este templo nunca quedará vazio. E Satanás é um ocupa por excelência. Porque este templo, al menos deveria pertenecer a Deus e ao Espírito Santo. Pero se ele se quedar vazio, é o mesmo que passa com os pisos aqui em Espanha quando quedam vazios. E algumas famílias vão de vacações. E logo vem um que não é dono do templo, não criou, não trabalhou, por isso
pero ocupa el templo. Y la única forma de desalojar el diablo de este templo es invitar el dueño del templo para habitar, para ser morada en este templo. ¿Cuántos estão comigo? Digam amém. Há um texto que está em Romanos, me chama muitíssimo a atenção este texto. Romanos capítulo 8 e versículo 14. Justo de lo que estamos hablando. Mira, Romanos 8, 14 hasta el 16. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Tú eres guiado por quién? ¿Quién es tu guía? ¿Quién te da la dirección? Porque si nosotros somos guiados por el Espíritu Santo de Dios, somos hijos de Dios. Y seguimos, y ustedes no recibieron un espíritu de que nuevo los esclavice al miedo, un espíritu de esclavitud, ¿no? Sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. El espíritu mismo le asegura a nosotros que somos hijos de Dios. Quando decidimos obedecer ao Senhor, então se passamos a ter um Padre, assim, e nos convertemos em Hijo de Deus e podemos declarar e clamar, Abba, Padre. O texto diz que nós não recebemos um espírito de esclavitud. Quem esclaviza é o diabo. O texto que nós leemos al princípio diz: conocerão a verdade, e a verdade os hará libre, porque o evangelho de Jesus Cristo ha venido a este mundo para hacernos libres. Mientras el enemigo de nuestras almas, su propósito es tornarse un esclavo, rehén de los vicios, es tener el control, pero Cristo ha venido para liberar. Dice la Biblia que había un hombre que por muchos años y por toda su vida estaba lleno de demonios. No, había legiones de demonios. Este hombre vivía como un animal en los sepulcros. Era casi un bicho, un animal irracional. Pero un día Jesucristo llegó en la vida de este hombre y hizo libre de todas las ataduras. El evangelio de Cristo rompe con toda esclavitud. Y el propósito del Señor para cada uno de nosotros es hacernos libres. Algunas personas pensam que ser cristianos é estar encerrado, lleno de normas para cumprir. Não. Todo me é lícito. Pero eu não me deixarei dominar por nenhuma coisa. Sí. Pastor, tu pode beber, assim beber hasta se querer. Não. Puedo. Sí, soy libre, pero não lo hago. Porque sou livre. Sabe quem não é livre? Quem está esclavizado em el vício e não pode elegir. Porque el vício lhe arrastra. Pastor, o pastor pode fumar? Assim? Puedo. Porque sou livre. Pero não lo hago. E por que não lo hago? Porque sou livre para elegir. Sabe quem é esclavo? Quem está atrapado em el vício. E aunque queira estar livre, não tem força para estar livre. Estes são os verdadeiros atados. Este está em verdade em uma condição que está encerrado, atrapado. Pero Jesus ha venido a este mundo para nos dar vida. E uma vida abundante em el Senhor Jesucristo. E vida abundante em Jesus é poder hacerlo, pero não hacerlo. Por uma livre decisão. Porque Deus me ha dado o domínio sobre mis decisões. Me ha dado um alto controle, que eu posso fazer todas as coisas, pero não lo hago porque não quero hacerlo. Isso é ser livre.
E a proposta do Evangelho é romper com toda atadura. Vou repetir: Satanás esclaviza, Jesus liberta. E conocerão a verdade, e a verdade os hará livre. Eu quero declarar que em esta manhã será uma manhã onde o Senhor irá romper toda atadura. Eu não sei o que te esclaviza, o que te mantém em uma condição onde você não é dueño de seu próprio dinheiro. Eu conosco algumas pessoas, não muitas, pero poucas, pero conosco, que têm vícios. Por exemplo, o vício da marihuana. É boa gente, trabajador, pero quando corre seu salário ao fim do mês, tinha ganas, quizás, de comprar um regalo para sua madre, para sua novia, comprar uma Play 5, pero não pode. ¿Sabe por quê? É esclavo. Necessita entregar todo o saldo do mês ao narcotraficante para manter-se esclavo de algo que quer sair muitíssimas das vezes. Tem ganas, pero não tem força para sair. Pero Jesus chega em la vida da pessoa justamente para liberar de uma atadura, porque a atadura é algo que nós não podemos nos livrar solos. É como estar com esposas, não? Esposado. É como estar esposado. E aún com as mãos para trás, não há nenhuma possibilidade de estar livre. Então Jesus chega e rompe, e abre, porque Jesus tem a chave para abrir. E o propósito do Senhor é nos fazer livres. Livres. Há tantas pessoas que ao largo da Bíblia tiveram um encontro com Jesus. E ao ter um encontro com Jesus, foram sanadas suas emoções. Foram liberadas de espíritos malignos. Foram sanadas de enfermidades que lhe acompanhavam por anos. Recorda da mulher de flujo de sangue, 12 anos, buscando recurso em todos os médicos, hasta um dia que ela teve um encontro com Jesus, e Jesus lhe hizo livre. Eu creio que Jesus aún sana os enfermos. Quizás é uma enfermidade que está te acompanhando por muitíssimos anos, te fazendo esclavo de medicamentos, pero eu creio que Jesus esta manhã pode sanar-te, assim como sanou a mulher do flujo de sangue, assim como liberou o gadareno de los demônios. Eu creio que Jesus Cristo pode fazer-te livre de uma forma completa e total, porque há poder em la sangre de Jesus para nos fazer livre de toda atadura. Quantos creem isto? Aleluia. Además, e eu termino a título de conclusão, há uma maldição que muitíssimas das vezes acompanha famílias por gerações. A Bíblia habla, em verdade, de maldições hereditárias. É bíblico, eu necessito reconhecer. Pero de la mesma forma, dice a Bíblia que Cristo se hizo maldito por nosotros, porque maldito é aquele que foi colgado em el madeiro. Por isso, aunque exista maldição, e a Bíblia diz que existe, toda maldição foi levada com Cristo em la cruz. Por isso, eu não creio que pueda existir verdadeiros cristianos bajo maldição. Ou tu vive em bendição, ou vive em maldição. Se você de verdade ha decidido seguir a Jesus de todo o coração, Cristo é poderoso e é suficiente poderoso para romper com toda maldição, porque Ele levou toda maldição em la cruz. Eu não conosco tu passado, tus antecedentes, tu genealogia, tus padres, tus abuelos, pero eu sei que há pecados, há práticas e há maldição que han perseguido famílias por muitíssimos anos. Tome uma firme decisão esta manhã e diz: este ciclo de maldição termina hoje. Termina hoje. Porque mi casa e eu serviremos ao Senhor. Aleluia.
Hay familias que sufren, por ejemplo, con el alcoholismo. El abuelo murió de eso. El padre pasó por este sufrimiento. Decida, este ciclo de maldición termina a partir de mí. Porque ahora yo soy una nueva criatura. E dice la Biblia que las cosas viejas se pasaron. Y todo se hizo nuevo. Nueva criatura es nueva vida. El viejo hombre está muerto. Não podemos aceitar viver em Cristo e viver bajo maldição. Não podemos admitir viver em Cristo e viver bajo la vieja naturaleza. Porque o viejo homem não existe mais. Está muerto, sepultado. Vida com Cristo é isto. Quando Jesus encontra a Nicodemo, que disse Jesus a Nicodemo? Nicodemo, você necessita nascer de novo. Sim. Vida com Cristo é morrer para o mundo e nascer para Cristo. Novo homem, nova mulher em Cristo Jesus. Independente do passado. Cristo é especialista, é expert em converter passados destroçados em um grande futuro. Recorda da mulher atrapada em adultério? Que passado triste. Que passado de humilhação e de vergüenza. Pero Cristo mira para esta mulher e diz: ¿Dónde estão tus acusadores? E eles já não estão mais ali. E ele, Senhor, eu tampouco te condeno, pero volvas e não peques mais. A palavra era: não volva a praticar as viejas obras del passado. Não volva a vieja mulher, porque eu te hago uma nova mulher a partir de agora. Recorda de la mulher samaritana? 5 relações frustradas. E o Senhor disse: pero a partir de hoje, eu te darei uma água para beber, que nunca mais você volverá a sentir sede. Porque independente de ter marido ou não ter, eu estarei feliz e completa, porque sou suficiente para ti. Há pessoas que buscam a felicidade em outra pessoa, quando a verdadeira felicidade só pode ser encontrada em Jesus. Casamento não é busca de felicidade. Casamento é compartilhar a felicidade com o outro. Incluso você necessita estar muito feliz para casar, porque quizás diminua pouco. Não? Muito feliz. Diga: pastor, eu estou tão feliz que necessito casar-me para compartilhar a felicidade da vida com outra pessoa. Porque a verdadeira felicidade não está em los hijos, não está em los hombres, não está em las mujeres, porque los hijos aún podrão decepcionar. Los padres podrão decepcionar. Homens e mulheres, nem se habla quantas decepções, pero Cristo jamás irá te decepcionar. Diga: eu reconozco a Jesus como mi Senhor e Salvador completo, e as demais coisas me serão añadidas. E as outras coisas vendrão, pero Cristo é o principal, porque Cristo cambia a história, Cristo transforma a vida. La verdade é Cristo, e não há outra. E solamente esta verdade poderá hacerte livres. Pongamos sobre os pés. Há uma canção, se puder poner direto para mim de YouTube, que eu não preparei, que se chama Eu Nasci de Nuevo. Assim como eu digo, Eu Nasci de Nuevo. E eu quero alabar com vosotros esta canção. E vamos orar ao Senhor Jesucristo. Eu poderia invitar-lhe para vir aqui adelante. Aunque não seja algo bíblico, é a tradição da igreja. Pero eu te digo que mais do que venir aqui adelante, é tomar uma sincera decisão em seu coração. Não? Que venir aqui adelante só seja uma consequência de uma sincera decisão tomada. É o Senhor. Aí está. Graças. Vamos alabar ao Senhor. Se há o vídeo, pode poner aqui. Pode poner mais sonido, por favor, para a igreja.
medite en la letra de la canción. Abre mis ojos, preciso ver la realidad de que yo soy creado por ti, Criaturas a tu semejanza. Señor, que a mi pasado tu sangre borró. El sangre borró toda maldición, Una nueva todo el pasado. vida me Nueva vida. entregó. nueva vida, Con tu poder, nueva vida, transformación completa, de gloria en gloria. Porque Yo nací de nuevo, nací de nuevo en ti. Soy más que vencedor. Yo nací de nuevo, nací de nuevo para vivir en ti, mi Señor. glória a Deus. Se tu pode adorar ao Senhor, adore. Ele é digno de adoração. Ele é digno de ser exaltado. Abre mis ojos, Preciso ver, la realidad Señor, de que yo soy creado por ti, a tu semejanza. Señor, ya mi pasado tu sangre borró. Una nueva vida me entregó. Con tu poder, transfórmame, Transforma mi ser de de gloria en gloria. Declare. Yo nací de nuevo, nací de nuevo en ti. Soy más que vencedor. Yo nací de nuevo, nací de nuevo para vivir en ti, mi Señor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Yo fui crucificado. Fomos crucificados. Murió el viejo hombre, Que? esclavo del pecado. E agora somos o quê? Yo soy Somos libre libres. en ti. Por quê? No más de ¿Por qué? mí, más Cristo. Porque Cristo vive em mim. Vive en Cristo mí. vive em mim. Eu sou morada, templo, habitação. Aleluia! Quando são moradas do Senhor, templo do Senhor, habitação do Senhor, novas criaturas. Soy más que vencedor. Aleluia! Eu quero orar contigo este momento. Você pode bajar um pouquinho Yo o sonido? nací de Dios. Eu quero orar com os outros. Yo nací de nuevo, Aqui. nací de nuevo en ti. Soy más que vencedor. Eu quero orar com os outros neste momento. Pode deixar a luz como estava, só não bater o sonido, por favor. Eu quero orar com os outros. E eu quero orar por aquelas pessoas que querem viver uma nova etapa em sua vida. Que querem viver um novo momento em sua vida. Que querem viver uma nova história em sua vida. Deus é um Deus de novas oportunidades. Quizás porque quedou apartado da presença do Senhor, pero deseja volver para Cristo. Quizás está em la igreja, pero escuchou a voz do Senhor, o Senhor falou contigo, e você necessita viver um novo momento com o Senhor. Eu quero orar contigo porque eu creio no poder da oração. A oração transforma. A oração, hermanos, a oração é uma das maiores ferramentas que temos em el mundo espiritual.
Quando oramos aqui, o Senhor dá ordens a seus ángeles em favor de los suyos. Então, se você deseja receber esta oração, venga aqui delante. Dê um passo de fé aqui adelante, rápido, apura. E vamos orar ao Senhor Jesucristo, porque é manhã de milagros. É manhã de milagros. Aleluia. Põe lá a alabança mientras os hermanos se acercam, por favor. Se acerquem, hermanos, se acerquem um pouquinho mais aqui adelante. Se acerquem, se acerquem, se acerquem. Te alabamos, Senhor, por las vidas que estão se acercando. Porque se eles estão aqui, é porque o Senhor tem um propósito com eles. Se eles estão aqui, é porque escutaram a voz do Senhor. É porque entenderam a palavra, receberam a palavra. E tu eres um Deus de coisas novas. Aleluia. Aleluia. Tu eres um Deus de coisas novas. Tu eres um Deus de novas oportunidades. Tu és aquele que escreve uma nova história em nossas vidas. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Senhor, eu quero orar este momento por cada um de meus irmãos que se acercaram ao altar. Que esta manhã seja uma manhã ímpar, única, especial em suas vidas. Que seja um dia onde o Senhor possa marcar a história de sua vida. Que eles possam começar a partir deste momento um recomeço, uma nova história, um novo ciclo. Porque o Senhor é poderoso para fazer muitíssimo mais do que pensamos ou hasta mesmo imaginamos, porque tu eres um Deus de coisas novas, tu eres um Deus de grandes coisas, e o Deus que começou a obra é poderoso para completá-la. Prepare-se, minha irmã, prepare-se para viver o novo de Deus. Prepare-se para viver o novo de Deus. Porque o Senhor tem vinos nuevos. Pero declara a Bíblia que vino nuevo solamente aceitado em odres nuevos. Por isso pida, diga: renueva-me, Senhor. Renueva-me, Senhor. Torna-me nuevo. Límpia-me. Purifica-me. Santifica-me. Porque eu quero estar como um odre nuevo para receber o novo de Deus. Porque Cristo é um Deus que empieza coisas novas, que transforma, restaura. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Quantos podem dizer amém? Podem volver para seu assento alabando ao Senhor e cantando. Diga: eu nasci de novo, eu sou um novo homem, uma nova mulher. Diga a pessoa que está a seu lado: encantado em conhecê-lo, sou um novo homem. Encantado em conhecê-lo, sou uma nova mulher. Aleluia. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Quantos estão felizes? Sentados, por favor. Glória a Deus.